Rubro-Negro, tudo bem com vocês? No Maracanã, 11ª rodada do Brasileirão, Fla-Flu de número 451, e adivinha quem ganhou? Claro, o mais querido 1-0, requintes de crueldade. Pedro de pênalti com a lei do ex, no finalzinho do jogo, afundou o ex-clube e manteve o Flamengo na liderança. Antes de falar sobre esse clássico, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro-Negro. São 3 faixas a partir de R$ 2,99. Você já ajuda o trabalho aqui do Covil e tem vantagens exclusivas. Tem 3 faixas para você escolher, R$ 2,99 é a mais barata, é o custo de um cafezinho, de um refrigerante, de uma cerveja. Vale a pena ajudar aqui o trabalho do Covil. Você tem emojis exclusivos para usar aqui em qualquer live do canal, tem um grupo de WhatsApp só com membros de outras partes do Brasil e do mundo para você interagir, tem os vídeos que chegam primeiro aqui no canal para quem é membro e, claro, sorteios e vídeos exclusivos. Então tá esperando o quê? São 3 faixas, escolhe aí a que cabe melhor no seu bolso e venha fazer parte dessa família. Agora sim, vamos falar de mais um clássico. Quando você vir esse vídeo, provavelmente o Diniz já estará demitido, porque está numa sequência horrorosa lá nas Laranjeiras, e o Flamengo não tem nada a ver com isso, deve ir para o 3º técnico que vai demitir nessa temporada. Mas não se engane não, 1-0 é muito pouco, eu não estou satisfeito com o que eu vi não. 57 mil torcedores foram ao Maracanã na tarde desse domingo, a maioria esmagadora deles de rubro-negros, porque sabe como é que é, não tinha Thiago Silva, não tinha show de pagode, o torcedor tricolor simplesmente não vai. E olha que eles eram os mandantes do jogo de hoje. Mas o primeiro tempo foi muito fraco, falando sério agora, muito fraco. O Flamengo tinha posse de bola, mas não tinha efetividade. O Tite até armou o time de uma forma bem interessante, dados os enormes números de desfalques, né? O Everton Cebolinha foi o último a entrar nessa estatística, ele está com uma lesão muscular e deve voltar só lá para agosto. Então temos aí um período bem complicado e muitos jogadores estão chegando no limite da sua forma física, precisando de descanso. Entramos em campo hoje com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Gerson e Lohan, e na frente Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Não foi um bom jogo do Bruno Henrique, muito pelo contrário, foi o ponto baixo dessa equipe. Gostei da atuação do Gerson. Lohan um pouquinho disperso, parecia que estava afobado, que ia resolver o jogo a qualquer hora, mas no primeiro tempo tinha muito toquinho de bola e ninguém queria resolver. Ninguém queria chutar para o gol. O Flamengo desperdiçou um caminhão de oportunidades. E eu preciso lembrar da excelente atuação, mais uma, do Wesley. Critico muito aqui, é o nosso pior lateral do elenco, sem sombra de dúvidas. Mas, mais uma vez, na falta do Varela, ele está conseguindo corresponder. Espero não zicar, porque o garoto realmente entendeu o quanto ele é fundamental nesse momento em que o Flamengo tem aí cerca de 11, 12 desfalques, somando todos os lesionados, suspensos e convocados para a Copa América. Olha, como eu disse, o primeiro tempo foi muito fraco. O Fluminense não chegava, essa que é a verdade. A zaga montada hoje com Davi Luiz e Fabrício Bruno foi muito bem, não permitiu o Fluminense nenhum chute a gol no jogo inteiro. E aí no intervalo, o Davi Luiz, que já tinha sofrido um possível pênalti, ignorado pela arbitragem do Ganso, tomou cartão amarelo, inclusive, nesse lance, cartão amarelo para cada lado, e ele estava com dores no joelho, então pediu ao Tite para sair já no intervalo. Veio para campo o Léo Pereira para fazer o segundo tempo. Ao longo da segunda etapa também entrou o Alan na vaga do Lohan, e o Léo Ortiz, depois foi a última substituição, ele saiu para a entrada do Vitor Hugo, para dar uma recomposição ali interessante no meio campo. O Gerson voltou um pouquinho para marcar também. E o Flamengo passou o segundo tempo inteiro no abafa, na pressão, indo para cima, com muitas bolas paradas. O time do Diniz é aquilo, tenta picotar o jogo, ainda mais contra o Flamengo. Não conseguiram ter a maioria de posse de bola, como é habitual. E um time muito envelhecido, também convivendo com lesões. E olha que eles só tiveram um jogador convocado para a Copa América, hein? O Flamengo teve 5, fora aqueles que estão lesionados. O departamento médico está cheio e não temos nada com isso. Finalzinho de partida, um pênalti polêmico. Eu não marcaria o pênalti que o Flamengo acabou recebendo e fazendo gol com o Pedro, né? O Bruno Henrique se envolve numa confusão com o Calegari, ele empurra o Calegari, que cai no chão, e nessa queda o Calegari levanta o pé e nesse trança-pé o Bruno Henrique cai dentro da área, a arbitragem deu pênalti.
Tem VAR, eles entenderam que foi pênalti, eu não concordo, mas o Pedro não tem nada a ver com isso, foi lá e botou no fundo da rede. Inclusive, se algum tricolor quiser reclamar, o Fábio bota os dois pés para fora da linha, né? Se adiantou na cobrança e o árbitro nem mandou voltar. Então, fica uma reclamação de parte a parte. Mas o fato é que o Flamengo foi muito superior, 14 chutes a gol e infelizmente, aliás, 14 finalizações e infelizmente só 4 na direção do gol. O Fluminense não preciso nem falar. 4 chutes totalmente descoordenados, nenhum na direção do Rossi. Próximo Fla-Flu, a diretoria pode colocar, sei lá, um sócio torcedor para agarrar, porque o Fluminense não chegou, não se dignou a fazer um chute na direção do gol, como tem sido uma tônica nos Fla-Flus desse ano, tá? Não foi só nesse, não. Nos outros 3 Fla-Flus desse ano, o Flu do Diniz também chutou muito pouco, e olha que eles são os campeões da América. Diniz tem que agradecer todo o santo dia a São Ener Valência e ao pior Boca Juniors em mais de 100 anos de história, porque graças a isso é que ele tem ali um carimbinho de Libertadores no currículo. O Flamengo chega a 9 jogos de invencibilidade, como eu disse, de pênalti aos 39, o Pedro foi lá, fez o gol da vitória e foi um momento muito bonito, né? Porque ele foi abraçado pelo elenco inteiro, Davi Luiz mesmo com dores no joelho, Gabigol foi lá dar um abraço, um beijo nele, foi muito interessante a união desse time que infelizmente só está fazendo gol no final dos jogos, né? Para matar a gente do coração, mas segue aí, 9 jogos de invencibilidade, 4ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro, mantendo a liderança pelo menos até quarta-feira, e alguns dos nossos rivais diretos estão tropeçando. Toda rodada tem 1 ou 2 ali que acabam tropeçando, então que bom que estamos conseguindo acumular gordura e levar vantagem aí em relação a grandes rivais do futebol brasileiro. O próximo jogo será contra o Juventude na quarta-feira, 8 horas da noite. Olha aí, mais um jogo em que teremos um curtíssimo tempo de descanso. Só 3 dias entre um jogo e o outro. Jogo, aliás, que vai passar no Premier, fora de casa, contra o Juventude. Então, Tite, quem sou eu para te dar conselho? Mas, pelo amor de Deus, começa a rodar esse elenco. Começa a botar sub-20, sub-17, porque tá complicado. Tem jogadores que a gente vê nitidamente, claro que eles têm dados muito melhores do que a gente observando pela TV. Mas tem jogador que a gente vê nitidamente que está ali perto de estourar, de ter alguma lesão muscular. Já tivemos alguns, né, lesionados em partidas, então tá na hora de rodar esse elenco. Eu prefiro perder a liderança agora por 1, 2, 3 rodadas do que acabar perdendo o campeonato inteiro em lesões graves de jogadores que estão sendo utilizados e reutilizados à exaustão. E agora, no finalzinho do vídeo, eu queria dar uma notícia, né? Não sei se você acompanhou os noticiários nas últimas horas, mas a manhã desse domingo foi marcada pelo anúncio nas redes sociais, tanto do Flamengo quanto do prefeito Eduardo Paes, aqui da cidade do Rio de Janeiro, do anúncio de que nesta segunda-feira, dia 24 de junho de 2024, a prefeitura vai fazer um decreto no Diário Oficial do município para desapropriar o terreno do gasômetro, onde será erguido futuramente o estádio do Flamengo. Para quem não conhece a cidade do Rio, fica na zona portuária, ao lado do novíssimo terminal intermodal Gentileza. Então ali passa BRT, tem os ônibus comuns para várias partes da cidade, tem o VLT que circula ali pelo centro. Então, assim, é um lugar central e uma área que agora está ficando valiosíssima. E a 200 metros dali tem a rodoviária, então quem chega de ônibus já está tranquilo para se locomover. Também não fica muito longe do aeroporto Santos Dumont, uns 20, 30 minutos, vai, com trânsito. Dá para ir de VLT para o aeroporto Santos Dumont, então é uma excelente oportunidade para quem vier daqui a uns 10 anos, né, quando esse estádio for inaugurado, o torcedor que quiser vir ao Rio de Janeiro para ver o Flamengo, e vai virar ponto turístico. Já estou falando aqui. Eu não era muito favorável a essa ideia de estádio próprio, não. É sempre uma cortina de fumaça, dada em momentos ruins do clube, mas é uma oportunidade que não dá para deixar passar. Sabemos que há interesses políticos, o Eduardo Paes está querendo se reeleger prefeito, tem aí um deputado federal, amigo dele, que pode vir a ser vice-prefeito, e num caso aí de uma eventual saída do Eduardo Paes para concorrer ao governo do Rio de Janeiro, ele pode virar prefeito e tudo mais. Assim, sabemos do jogo político, mas o Flamengo está fazendo certo, está indo nas pessoas certas, sem fazer lobby, está tudo às claras. O que vai ser feito? Pelo que eu entendi, eu não sou especialista em leilões públicos, o que vai ser feito é um meio termo entre desapropriação e leilão. O que a prefeitura vai fazer, normalmente uma desapropriação seria a prefeitura toma o bem e ela indeniza o dono daquele bem, daquele terreno, daquele prédio, para fazer uma obra pública.
O que a prefeitura vai fazer é diferente, ela vai fazer uma desapropriação com leilão. Então ela vai dizer para o fundo que é administrado pela Caixa o seguinte, olha, esse terreno aqui agora eu estou pegando para mim e vou vender em leilão. Vai ser anunciado um preço mínimo e tudo isso vai estar no decreto, então eu ainda não tenho acesso aos termos desse decreto, né? Vai ser publicado em Diário Oficial. Vai ser estabelecido um valor mínimo, porque o Flamengo ofereceu X, a Caixa queria 3, 4X, né, administradora do fundo, obviamente vai querer que os seus acionistas, né, do fundo ganhem mais vendendo aquele terreno. Parte do terreno, aliás, já tinha sido desapropriada, aí sim desapropriação, para que a prefeitura fizesse o terminal intermodal Gentileza. Então agora a outra parte do terreno vai virar futuramente o estádio do Flamengo. Era um terreno da antiga Companhia Estadual de Gás. Então esse terreno, além do pagamento que tem que ser feito à vista, essa é a diferença entre desapropriação e a chamada asta pública, vai ser feito um leilão. Quem que der o maior lance, né? Tá tudo meio que combinado com a diretoria do Flamengo, então acho difícil que algum outro consórcio apareça e demonstre interesse ali com um valor grande nesse leilão. Mas a diretoria vai oferecer lá o valor que ela tem disponível, que ela acha que vale aquele terreno e pronto. Depois, se a Caixa ou o fundo quiser ir à justiça, que vá. Né? O fato é que o terreno vai ser cedido para o interesse público, tem geração de emprego, geração de arrecadação, renda e tudo mais, vai valorizar a área, então certamente, fatalmente, esse terreno vai ser vendido para o Flamengo a um preço justo, e se o fundo, a Caixa, algum acionista quiser ir à justiça, provavelmente vai perder. Duvido muito que se volte atrás. Como eu disse, era um terreno da antiga Companhia Estadual de Gás aqui do Rio de Janeiro, então ele vai precisar fazer uma descontaminação e lá na frente licenças ambientais. Então, torcedor, não se iluda. Por isso que eu disse que, olha, eu espero esse estádio para daqui a 10 anos. Ainda tem que fazer projeto, tem que fazer estudos e tudo mais, licenciamento, aquilo. Comprar o terreno é a parte mais fácil, a parte mais rápida, principalmente quando você tem um aliado lá na prefeitura. O vascaíno Eduardo Paes está fazendo mais pelo estádio, o futuro estádio do Flamengo, do que muito rubro-negro que se meteu na política. E tem gente aí da diretoria que também quer se meter com política e não está fazendo nada, niente de piu pelo futuro estádio rubro-negro, mas vai querer aparecer nas fotinhos para a posteridade. Então fique de olho muito bem aberto, torcedor. É isso, meus amigos. Voltaremos na próxima quinta-feira. Quarta-feira, às 8 da noite, o Flamengo enfrenta o Juventude lá em Caxias do Sul. E a porrada já é certa, né? Então, por isso, Tite, pelo amor de Deus, varia esse elenco. Bota o Sub-13 para jogar, né? Um frio danado no meio da Serra Gaúcha. Não tem necessidade de expor os nossos titulares. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau, galera!